Olá, seres vivos. Desde os primórdios dos videogames, existe um elemento que se tornou muito marcante entre os jogadores por estar presente em praticamente todos os jogos, sendo quase como um símbolo nostálgico hoje em dia. E esse elemento são as telas de Game Over. Quando estamos jogando algum jogo, independente do quão difícil ou fácil ele seja, é óbvio que estamos sempre propensos a falhar em algum momento. E isso não é algo ruim, pois com a derrota podemos melhorar para a próxima rodada. Todo jogador que se preze já passou por inúmeras derrotas enquanto jogava, e quando isso acontecia era quando o jogo terminava dando a você a oportunidade de começar novamente. Porém, em alguns casos houveram jogos que compartilhavam de telas que soavam tão bizarras que chegavam a dar medo e até traumatizavam o jogador de alguma forma pelo teor sombrio que elas passavam, como se fosse de fato uma punição por você ter falhado naquele jogo. E sabendo disso, hoje nós vamos falar um pouco sobre algumas telas bizarras de Game Over que marcaram por serem realmente assustadoras. Só que antes de irmos pro vídeo, eu quero deixar uma dica para você que ainda não usa a Honey. A Honey é uma plataforma gratuita onde você converte tempo de uso da internet em trocados de uma forma muito simples. Apenas baixando o aplicativo da Honey e deixando ele aberto em segundo plano, você começa a acumular pontos que depois podem ser trocados em dólares. Você pode conectar mais de um dispositivo por rede e isso já ajuda muito em adiantar o seu progresso. Pois para fazer o primeiro saque é necessário ter juntado no mínimo 20 dólares. Mas para te ajudar ainda mais, eu vou deixar um link no fixado onde você fazendo o cadastro por ele, você começa com 3 dólares adiantando muito o seu progresso e facilitando ainda mais os seus ganhos. Como eu disse, é uma plataforma gratuita, então não precisa se preocupar em gastar nada para utilizá-la. Então use o link no fixado e comece a ganhar alguns lucros com a Honey apenas usando sua internet. Agora, sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa. É possível que por eu ter começado a falar sobre isso, você já deva ter se lembrado de alguma tela de Game Over que te fez ter medo ou até te traumatizou de alguma forma. Porém, embora essa ideia seja atribuída a cenas que denotam de um ar medonho ou assustador, não é necessário muito para que uma tela seja traumatizante. Um bom exemplo disso é o jogo de 1989 chamado Friday the 13th, ou Sexta-feira 13, que apesar de ser fundamentado num conceito de terror, afinal foi baseado no filme, ele não exatamente dava medo, não era um jogo de terror. Porém, quando o jogador perdia de alguma forma, ele terminava de uma maneira simples, porém que ainda assim traumatizava. No jogo controlamos um personagem que basicamente tem como objetivo principal encontrar e derrotar o Jason 3 vezes. Só que não podemos dizer que o jogo era muito bom, aliás, o contrário disso. Mas apesar disso, quem jogou esse jogo na infância pode ter passado por um sentimento bem ruim quando perdia, pois sua tela de Game Over consistia em uma frase simples, mas impactante. Você e seus amigos estão mortos. Game Over. Isso para quem já é um pouco mais adulto nem é tão assustador, mas para uma criança que estivesse jogando e se deparasse com algo como isso, deixaria no mínimo um certo impacto. E como eu disse, a composição dessa tela faz dela traumática mesmo sendo muito simples, só que muito efetiva por passar bem a mensagem. Mas como é pouco provável que você sabia falar inglês quando era criança e menos ainda que tenha jogado esse jogo, afinal ele era horrível, pode ser um pouco difícil de compreender. Mas podemos deixar isso claro em um outro jogo que com certeza foi responsável por marcar a infância de muitos e que se marcou, é provável que você tá ficando velho. E esse jogo é Donkey Kong Country 2. Esse é um jogo que para quem conhece dispensa comentários, afinal estamos falando de uma das maiores relíquias do Super Nintendo. E eu acho que é o consenso geral entre os que jogaram que esse jogo, apesar de ser divertido, proporcionava momentos em que nossas habilidades eram postas à prova. E quando isso acontecia era, na maioria das vezes, quando cometíamos algum erro que fazíamos perder. E quando você perdia nesse jogo não era uma coisa nada agradável, pois logo em seguida de sua derrota você era agraciado, ou melhor, perturbado com essa tela. O pouco que joguei desse jogo a partir de emuladores na minha infância já foi suficiente para dizer que essa tela sempre me deixou desconfortável quando eu me deparava com ela. Isso acontecia porque quando você para analisar, o contexto da cena sugere uma situação bem ruim.
E por incrível que pareça, muito disso por conta da limitação do console na época, que fornecia esse aspecto escuro e estático para a imagem, criando uma ambientação vazia e sombria. A expressão de medo no rosto de Didi também contribui para isso, como se ele estivesse com muito medo do que pode acontecer agora que você falhou. Isso pesa muito na consciência de quem joga, pois, no final das contas, eles só estão nessa situação por sua causa. E dado o contexto da cena, não parece sugerir que o final dele será algo divertido ou feliz. Mas essa cena só fica pior de verdade quando ela chega ao fim, ficando em um tom de vermelho cada vez mais forte que cria um clima ainda mais sombrio e que indiretamente sugere que os dois morreram. Inclusive até passando uma ideia como se eles tivessem sido queimados vivos ou algo assim. E aliás, essa é uma interpretação que muitos tiveram quando se depararam com essa cena. Apesar desse clima mórbido ser reduzido com a música que consegue neutralizar um pouco esse sentimento, essa tela pode ficar realmente angustiante quando tiramos ela da cena ou trocamos por algo mais sombrio. E sério mesmo, o resultado é horrível. Se já era ruim antes, agora ficou ainda pior. Essa tela, inclusive, além de ser bem assustadora, também é a mesma cena presente na tela de anti-pirataria do jogo. Que se você ainda não sabe do que eu estou falando, eu já fiz um vídeo completo sobre algumas telas bizarras de anti-pirataria nos jogos. E caso você tenha interesse, tem um card aparecendo na tela e também link no comentário fixado. Agora, falando sobre um jogo que já em si tem um tema voltado para algo mais assustador, apesar de ter sido desenvolvido pela Nintendo, Luigi's Mansion também proporcionava uma situação bem ruim e até mesmo perturbadora quando o jogador perdia na versão original. Esse jogo se tornou tão popular por causa dessa tela que até mesmo acabou virando um tipo de creepypasta na comunidade gamer. Como eu havia dito, Luigi's Mansion é um jogo que em si já é bem peculiar por adotar um gênero bem incomum para a franquia de jogos do Mario. Afinal, como sabemos, a Nintendo é conhecida por conta de seus jogos que são feitos para família e para crianças. E não que o jogo seja completamente perturbador, mas é de fato um conceito um tanto diferente para se criar um jogo no universo de Mario. E muito por conta disso que esse jogo também é recheado de lendas urbanas e creepypastas associadas ao seu enredo. Só que mesmo com isso, a tela de game over desse jogo é realmente perturbadora. E isso não é uma lenda. Essa tela, por mais que seja de um jogo intencionalmente voltado para um tipo de terror, ainda consegue ser mais perturbadora do que deveria. O ar sombrio do cenário junto com a expressão depressiva do Luigi cria uma atmosfera muito bizarra, tipo, muito mesmo. Eu olho para essa cena e eu sinto até uma sensação ruim com a cara do Luigi, e não é difícil entender o porquê dessa tela ser uma digna fonte de creepypastas, como a mais popular dela sendo a que apoia a ideia do posterior suicídio do Luigi. Essa é certamente uma das telas mais sombrias que existem nos videogames. Shadow of the Colossus é um game tão incrível que eu penso até ser pouco limitá-lo apenas a um jogo. Ele é uma obra de arte. E se você já jogou ele em algum momento de sua vida, eu tenho certeza que você também concorda comigo. Eu recomendo, aliás, que você dê uma olhada no iceberg que eu fiz sobre ele, porque tá muito completo e bem interessante. Mas voltando à sua experiência, Shadow of the Colossus é um jogo lindo e que também pode se tornar um tanto desafiador. Inclusive muitas vezes. Afinal, o jogo não costuma ser muito direto quanto ao que você precisa fazer durante os combates ou até mesmo durante a exploração na procura de colossos. E por esse motivo, uma vez ou outra você pode acabar se perdendo no imenso cenário das Forbidden Lands ou até mesmo sendo derrotado por um colosso uma, duas ou várias vezes. Um bom exemplo disso é Gaius, o terceiro colosso que enfrentamos que já proporciona algum desafio para que seja derrotado. Mas um que se destaca muito por ser bem desafiador, e que aliás eu já morri algumas vezes enfrentando ele, é o 10º colosso que Vander encontra, sendo ele o temido Dirge. O Dirge é um colosso que, além de ser um tanto difícil, também é consideravelmente assustador. Aqueles olhos gigantes que te perseguem em meio às dunas causam uma agonia imensa e até mesmo medo. Mas isso só fica pior caso você seja derrotado por esse colosso. Pois em Shadow of the Colossus as telas de Game Over são únicas, sendo associadas ao colosso que você está enfrentando. E apesar delas serem em suma um tanto bizarras, eu pelo menos sempre achei isso,
A tela do Digi é sem dúvidas a pior delas. E isso é um pensamento mútuo entre todos que uma vez enfrentaram esse colosso e foram derrotados por ele. Pois além da tela ser perturbadora, com esse olhar macabro do Digi direcionado a você, é muito provável que você veja ela mais de uma vez, pois o Digi, entre todos os colossos que existem, é prontamente o mais agressivo de todos e tá sempre te perseguindo quando pode. Como eu disse, o combate com ele já é uma coisa perturbadora em si por causa daqueles olhos que ficam atrás de você o tempo todo como um tipo de demônio ou algo assim. Então quando perdemos, a derrota passa uma sensação ainda pior quando essa tela aparece. Porque pelo Digi ser um tipo de predador extremamente agressivo, olhar para essa tela depois de perder, dá uma ideia como se fosse uma criatura que estará sempre te perseguindo. Ela estará sempre atrás de você. E pelo fato do olhar dele estar direcionado ao jogador, essa ameaça se torna ainda mais pessoal. Ou seja, a ameaça está direcionada diretamente a você. E por isso é tão assustador. Quando você vê isso pela primeira vez, com certeza deixa um trauma. A tela de Game Over do Digi é literalmente fonte para pesadelos. Hong Kong 97 é um jogo bem peculiar, para dizer o mínimo. Com o passar dos anos, esse é um nome que foi ficando muito popular na internet por se referir a um dos títulos mais infames do Super Nintendo. Isso porque, para você ter uma ideia, o jogo ficou mais tarde conhecido principalmente pelo título de o pior jogo de todos os tempos. Então já dá para ter uma boa ideia do que esperar. A gameplay dele é... bem... isso. E além de ter controles e uma jogabilidade no mínimo porca, a qualidade gráfica é um de seus maiores destaques. Eu acho que certamente essa foi a primeira coisa que você notou quando olhou pra ele. Mas além disso, uma das piores coisas na experiência desse jogo é uma música infernal que fica tocando de fundo. E o pior, em loop infinito. Por conta de tudo isso, é seguro dizer que a experiência terrível dessa coisa, se não é a pior do mundo, sem dúvidas compete para ser. Hong Kong 97 foi desenvolvido por um homem chamado Yoshihisa Kurosawa, popularmente conhecido como Kowloon Kurosawa, e lançado para o Super Famicom. Sua trama se passa durante a transferência do controle de Hong Kong do Reino Unido para a China, um acontecimento que resultou em um aumento exponencial na taxa de crimes devido à alta imigração da China continental. E então é nesse cenário caótico que surge Shin, o herói do jogo e também um parente super poderoso do Bruce Lee, contratado para aniquilar toda a população da China. E sim, o enredo é esse. E como se não fosse suficiente essa loucura toda disfarçada de jogo, uma das coisas mais bizarras presentes em Hong Kong 97 é sua tela de Game Over, que é completamente fora da realidade e indiscutivelmente perturbadora. Caso o jogador fosse atingido por basicamente qualquer inimigo durante a gameplay, a consequência disso era uma tela escrita Shin está morto, sobrepondo uma imagem de um cadáver real retirado de um vídeo do gênero documentário, que é um tipo de vídeo de cunho sensacionalista usado para promover temas extremamente perturbadores como violência e gore. E apesar de Hong Kong 97 ser um jogo horroroso, saber da existência dessa tela de Game Over deixa tudo ainda mais bizarro. Haunting Ground, conhecido no Japão pelo título de Demento, é um jogo de survival horror que é tido como um spin-off de Clock Tower, um dos títulos de terror mais interessantes já lançados para Super Nintendo. No jogo acompanhamos Fiona, uma jovem que acorda em um calabouço sem lembranças do que aconteceu antes disso, e agora ela precisa encontrar uma maneira de fugir desse lugar horrível resolvendo puzzles, enfrentando inimigos e desvendando os mistérios da história com a ajuda do outro protagonista do jogo chamado Huey, um cachorro que é o seu fiel companheiro nessa jornada. Apesar de não ser um título muito prestigiado e muitas vezes até esquecido no gênero de terror, Haunting Ground é uma experiência bem interessante e aplica muito bem elementos de survival horror, o que torna sua experiência desafiadora e apreensiva em muitos momentos. Só que mesmo sendo um jogo de terror, a maneira como ele pune o jogador por ter morrido é perturbadora até demais. Não exatamente por conta de algum conteúdo gráfico, mas sim dos sons perturbadores e bem sugestivos que você escuta depois de morrer. Eu peço que se você for sensível a esse tipo de conteúdo, por favor pule essa parte do vídeo para esse tempo que está aparecendo aí na tela. Mas se quiser, ouça por sua conta e risco. Eu não vou nem ousar tentar descrever o que pode estar acontecendo nessa cena, mas já deve ter ficado bem claro que não foi nada leve ou suave.
Eu pessoalmente, quando escutei isso pela primeira vez, fiquei um tanto chocado e imagino que tenha sido o mesmo caso de basicamente qualquer um que se deparou com isso quando jogava. E não é muito difícil dizer que, apesar de não ser um jogo muito conhecido, esse momento dele é certamente marcante. E depois de ver isso, certamente será bem difícil de esquecer. E bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Telas de Game Over são um elemento que sempre foi muito característico no mundo dos jogos. E é bem interessante ver como os desenvolvedores exploram esse conceito de formas variadas e diferentes, que, como vimos, às vezes podem acabar sendo bem perturbadoras. Apesar de casos à parte como Hong Kong 97, onde o jogo é simplesmente ruim, porque sim. Se você se lembra de alguma tela que também te passou uma sensação ruim ou até mesmo de medo, não deixe de compartilhar nos comentários, pois esse é um assunto muito interessante para se debater. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha tido uma boa experiência com ele, e se for esse o caso, eu peço encarecidamente que você deixe o seu gostei e comente o que achou do vídeo, com certeza vai me ajudar demais. E no mais é isso, espero todos vocês no próximo vídeo, até mais. Mm-hmm.